Fala galera, tudo bem com vocês? Graça e paz para todo mundo. Estamos aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei quando você vai assistir esse vídeo, para ler mais um pouquinho a palavra de Deus. Hoje nós estamos com o capítulo 8 de Romanos, então pegue essa palavra, pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Capítulo 8, do verso 1 adiante, diz o seguinte: Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça na lei, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem Espírito de Cristo, não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores, não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se através do Espírito não acredito. Vamos lá, pastor. Depois o senhor edita aí essa parte e continua. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o Espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança, porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e... Vamos lá, o senhor vai ter que editar essa parte aqui também. Uníssono. Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos,
também que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que o homem vê? Mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem as coisas presentes, nem as coisas por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado porque nos enviaste o teu Espírito, que é capaz de fazer aquilo que a lei não poderia fazer. E esse Espírito não só intercede por nós, mas nos capacita a sermos agentes da sua glória e da manifestação do teu poder nessa terra que a criação aguarda com grande expectativa. O Senhor nos dá o teu Espírito com poder para poder manifestar o teu poder e trazer o teu reino para a terra. Obrigado por isso. E nós te agradecemos porque nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada. Obrigado, Jesus, porque o teu amor nos envolve. O teu amor nos constrange. O teu amor nos conduz. Obrigado, Jesus, por causa desse tão grande e perfeito amor. Amém.